Tu conhece a série Big Boys? Essa série de 2022, que tem 3 temporadas, né? Sendo que a última, a terceira e a última, estreou esse ano, em fevereiro. Ela é criada e dirigida por Jack Rooke. E é uma das séries, né, de melhores críticas. Ela é muito comentada, né, justamente por falar muito sobre saúde mental. Apesar dela ter muito humor, né, ela ter muita, um humor assim bem feito, né. Ela é uma série com um humor muito bem feito, umas tiradas assim muito engraçadas. Ela fala de saúde mental de uma forma muito sensível, né? E ela conta a história do Jack, né? Que é esse menino de cabelo cacheadinho, né? Que tá aí na parte mais superior. O Jack, ele entra para a faculdade, né? E ele mora com a mãe dele, com a Peg. E o Jack, ele passou por uma perda muito grande, que foi a perda do pai dele, né? O do Larry. Ele morreu com câncer. Então foi uma perda muito grande para ele, uma coisa muito sensível na vida dele, né? E ao mesmo tempo ele se vê aí tendo que ir para a faculdade e também com o dilema de não saber como contar, né, para os parentes, para os amigos que ele é gay, né? Ele é homossexual. E ele fica aí, né, com esse turbilhão de coisas na cabeça, né, sem saber como lidar direito. E ao longo da série a gente vai acompanhando aí, né, por tudo que o Jack passa. E a série, ela é inspirada nas próprias vivências, né, do Jack Rupp. Ela conta muito, né, sobre essa coisa do que ele passou. Tem muita coisa a ver com a vida dele, como, por exemplo, o Jack, ele também perdeu o pai pro câncer, né? O nome do pai dele também era Larry, né? E ele também tinha um melhor amigo na faculdade que era hétero, que no caso se chamava Ollie. E na série ele também tem, né, um amigo hétero que é o Danny, que é esse aí de braços cruzados, né, de jaqueta azul. E na vida real, né, esse melhor amigo do Jack, ele acabou tirando a própria vida anos depois, quando eles se formaram. E isso, assim, pegou o Jack muito de surpresa. Ele ficou muito abalado com isso, né? Porque ele era muito apegado ao Wally. E por causa disso, ele lutou muito para que certas reportagens sobre esse tema fossem mais tocantes, mais sensíveis, né? E menos sensacionalistas, assim, para não deixar as pessoas muito desconfortáveis. Até porque o Wally, né, o amigo dele, ele fez uma busca sobre esse tipo de reportagem no passado, né? Ele se encheu com esse conteúdo e foi o que prejudicou mais ainda a cabeça dele, a mente dele, né? Então o Jack, ele fez toda uma campanha por trás, né, para poder saber lidar com isso aí. E a série, ela também fala muito sobre as experiências de stand-up do Jack, né? Porque ele também é humorista. E cada capítulo, né, tem alguns nomes de alguns espetáculos, né, do que o Jack fez, né, sobre stand-up. E toda essa experiência de vida também, né, do Danny no passado, já tinha gerado uma peça chamada Good Grief, em que ele falava muito, né, sobre a vida dele e tudo. E daí foi que nasceu a ideia da série, né, e tudo mais. Quando ele foi perguntado sobre essa questão da terceira e última temporada, né, que lançou em fevereiro desse ano, ele falou que a terapeuta dele havia dito que essa série era uma forma, na realidade, dele saber lidar, né, com certas perdas dele do passado, certas pessoas que se foram e ele não conseguiu se despedir direito, alguns momentos da vida dele que ele não soube lidar e tudo mais, né? E ele realmente concorda com isso, né? No final das contas, ele acha que realmente isso daí, essa questão dele criar a peça, dele criar a série, foi realmente uma forma dele saber lidar com tudo isso, né? Que ele não soube lidar na época e que ele tentou fazer isso com a série e com a peça. Além de trazer elementos, né, da questão da vida dele pessoal, ele também trouxe muito da família dele, do lugar onde ele nasceu. Inclusive, a peça ela foi escrita em uma parceria com a avó dele, né? Ele disse que parecia que na época, quando eles estavam escrevendo, eles estavam comendo biscoitos no apartamento dela e falando mal das pessoas que vieram na vida deles depois que o pai dele faleceu, né? Foi uma forma deles botarem isso para fora e tudo mais.
E o Jack, ele faz parte de, ele trabalhou por 10 anos numa instituição chamada Calm. Essa instituição, ela trabalhava com pessoas, né, com saúde mental prejudicada, né, pessoas que tinham pensamento suicida. E ele trabalhou, né, ele fez todo um projeto para que essas pessoas tivessem muito apoio, né, sempre tivessem todo um cuidado especial, porque ele também já teve depressão, né, ele passou por um momento muito difícil na vida dele quando o pai dele faleceu. Então, ele juntou isso, essa questão do amigo dele que tirou a própria vida, e ele lutou muitos anos por isso, né, para que as pessoas pudessem ter mais assistência. Ele fala que se você for esperar por algum órgão, alguma coisa assim, muitas vezes as pessoas demoram muito tempo para ter esse tipo de atenção. A gente vê aí que essa questão de arranjar um psicólogo não é fácil, né? De você tentar e buscar um apoio mental muito difícil, né? Principalmente nas redes públicas e tudo mais. Você tem que esperar um bom tempo. E ele fazia todo um projeto, né? Para poder dar mais apoio às pessoas, né? Hoje em dia a gente já tem uma qualidade melhor nesse aspecto, mas ainda falta muito. E ele também juntou tudo isso daí, essa experiência que ele teve, né, para fazer um livro que é chamado Share the Fuck Up, que ele conta tudo isso daí que ele já viveu, né? Também essa questão do trabalho dele contra depressão e tudo mais. E na série, né, a gente vê na primeira temporada o Jack e com esses seus três amigos aí, que são os melhores amigos dele, que ele acaba fazendo depois, né? Primeiro ele conhece o Danny, que é esse de jaqueta azul, que se torna o melhor amigo dele. Diferente do Jack, né? O Danny, ele é hétero, né? Ele é todo metido a querer ser conquistador e tudo mais. Só que ele forma um vínculo de amizade muito grande com o Jack. Na realidade, o Danny, ele tem todo um problema psicológico, né? Ele foi abandonado praticamente pelos pais, né? Os pais brigavam muito quando ele era pequeno. Terminou que cada um foi para um lado, cuidar da sua vida, cuidar de si, e esqueceram ele, né? Ele terminou sendo criado pela avó. E a avózinha dele já está muito debilitada, então ele se vê ali naquela questão de ter que ver a avó indo para um asilo, né? No mesmo tempo que ele passa na faculdade, ele já passa tarde na faculdade, né? Aos 25 anos. Então tem também essa questão dele sofrer algumas coisas na faculdade, né? O pessoal ficava chamando ele de velho, essas coisas assim, tudo mais. Mas, né, ele tinha toda uma aparência legal, né? Ele era sorridente, ele tinha, né, e tudo mais. No começo a gente vê que ele tem problemas por causa dos remédios de depressão, de ansiedade que ele toma, né? Ele afeta muito a questão sexual dele. Mas ele tenta sempre lidar com isso daí da melhor forma, ele tá sempre sorrindo, brincando com as pessoas, sendo que dentro de si, né, o Danny, ele carrega um mundo aí de tristeza, né, ele é muito depressivo, muito triste dentro de casa, a gente vê, acompanha aí no final da primeira temporada isso acontecendo. Tem também o Yemi, que é esse personagem aí negro, né, que ele também se torna um dos melhores amigos, né, do Jack. E o Yemi, ele já é, né, do mundo LGBT, e ele leva o Jack, né, ele apresenta tudo para ele. Tem também a Corinne, que é essa moça aí. E a Corinne, ela é bem revolucionária, né, ela gosta muito de não se apegar a nada, nem a ninguém. Mas no final ela termina criando um vínculo muito bonito aí com o Danny, né? Um vínculo de amizade aí, que depois a gente vai vendo aí nas outras temporadas, né? Isso tudo se desenrolando. E a gente também acompanha a família do Jack, né? Que é muito unida e muito brincalhona, né? Tem a mãe dele, tem a prima dele, que é muito doidinha assim, e acaba engravidando aí do entregador, né? De mercadorias lá na casa dela. Tem a avó dele, que também é a mãe do pai dele, né? Que se dá muito bem com a Nora, né? É louca pela mãe do Jack. E tudo isso daí a gente vai vendo várias tiradas, né? Muito engraçadas. Eles fazem brincadeira com tudo, mas sem nunca deixar de tocar aí na sensibilidade, que é a questão da saúde mental, a questão de você se reinventar, de você recomeçar do zero, de você ter sempre uma força para seguir em frente. E é mais uma dica aqui do canal. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.